Em nome de Deus e da nossa comunidade, eu inicio nesse instante a 27ª sessão ordinária, aos 18 dias do mês de agosto de 2025, exatamente às 20 horas e 10 minutos. Peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Alderi Cláudio Vieira, presente. Diego Aparecido Marques das Flores. Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Jair Pacífico Júnior. José Vitor de Araújo Biage. Lucas Aparecido Magalhães Leite. Maria Helena Briano. Rogério da Costa Melquíades. Thales Henrique Gabriel Pereira. Vanila Ali Fracasso e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores na casa. No dia de hoje, o município de Rancharia perdeu uma figura emblemática, o senhor Ubirajara Botelho, o Jara, grande amigo de todos, figura ilustre ali do distrito de AGC, família tradicional. Eu peço para que façamos um minuto de silêncio em homenagem ao seu nome. Registro que o número de presença é regimental e peço aos senhores vereadores para que façamos as orações iniciais. Damos então início ao expediente. Ata número 28 de 2025 da 26ª sessão ordinária realizada no dia 11 de agosto de 2025. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade, arquive-se. Ata da 2ª sessão solene realizada no dia 12 de agosto de 2025. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade, arquive-se. Edital de publicação de autoria dessa presidência ao senhor secretário para leitura. Edital de publicação. José Vitor de Araújo Biage, presidente da Câmara Municipal de Rancharia. Comarca do mesmo nome, Estado de São Paulo. Nos termos do artigo 88 da Lei Orgânica Municipal, torna público o seguinte edital. Faz saber a todos que o presente edital tiverem conhecimento que é de conformidade com o artigo 88 da Lei Orgânica Municipal de Rancharia, encontra-se na Secretaria da Câmara Municipal de Rancharia e nela permanecerá, pelo prazo de 60 dias, à disposição de qualquer interessado que queira apreciá-lo ou questionar sua legitimidade. O processo número ETC
4455-989-23/6, relativo às contas do exercício 2023, apresentada pelos órgãos do governo deste município, Prefeitura Municipal de Rancharia, as quais deverão ser julgadas oportunamente. Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Rancharia, aos 4 de agosto de 2025, presidente José Vitor de Araújo Biagi. Publique-se. Indicação número 217 de 2025, de autoria do vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães, ao senhor secretário para leitura. Indicação número 217 de 2025. Considerando abaixo assinado em anexo, apresentado pelos moradores do fundão do Balneário Municipal de Rancharia, que solicita a nomeação da praça localizada no final da rua Chay de Miguel e da avenida Dário Almude. Considerando a importância de homenagear o senhor Mário Furriel, cidadão que foi reconhecido pela sua ação comunitária, amizade e contribuição com o plantio de árvores frutíferas no local. Indico à mesa cumpridas formalidades regimentais e, após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que seja enviado a esse legislativo um projeto de lei denominando a referida praça como Praça Mouro Furriel, em memória de um importante membro da comunidade e valorizando a história do balneário do nosso município. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 8 de agosto de 2025. Vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Oficie-se nos termos indicados. Indicação número 218 de 2025, de autoria do vereador Alderi Cláudio Vieira, ao senhor secretário para leitura. Indicação número 218 de 2025. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura de indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, considerando solicitação encaminhada a este vereador por intermédio de representantes da equipe de corrida Aliança, reivindicando melhorias na iluminação pública da Avenida José Pereira, considerando que nos termos de solicitação, a Avenida José Pereira é utilizada diariamente por moradores pedestres, ciclistas e corredores da equipe Aliança e de toda a comunidade local, sendo uma via de grande circulação e de importância para o bairro Padre Max, no Pombal, considerando que atualmente a iluminação da avenida é composta por lâmpadas antigas e de tonalidade amarela, que oferecem baixa luminosidade e comprometem a visibilidade durante o período noturno, e que essa condição gera risco à segurança dos usuários, aumenta a sensação de insegurança e dificulta a prática de atividades físicas e o deslocamento seguro de moradores. Indico à mesa cumpridas formalidades regimentais e, após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo ao setor competente da municipalidade seja providenciada a substituição das lâmpadas atuais instaladas na Avenida José Pereira por luminárias de LED ou outro sistema de iluminação mais moderno e eficiente, garantindo maior luminosidade, segurança e conforto para todos que utilizam a via. A modernização da iluminação trará benefícios como redução de risco de acidentes e aumento da segurança, incentivo à prática de atividades físicas e ao uso de via pela comunidade, maior eficiência energética e economia para os cofres públicos, valorização do bairro e a melhoria na qualidade de vida dos moradores. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 13 de agosto de 2025. Vereador Alderi Cláudio Vieira. Oficie-se nos termos indicados. Indicação número 219 de 2025, de autoria do vereador Jair Pacífico Júnior, ao senhor secretário para leitura. Indicação número 219 de 2025. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura de indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, considerando que é dever do ente público municipal zelar pela segurança e pela infraestrutura urbana
de modo que as vias públicas sejam estruturadas e dotadas e adequadas condições de trafegabilidade para evitar acidentes e a promover maior segurança no trânsito local. Indico à mesa cumpridas as formalidades regimentais e, após ouvido o douto plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que, por meio do setor competente da municipalidade, seja providenciada a construção de um redutor de velocidade, um obstáculo, em trecho da Avenida Jorge Custódio de Souza, mais especificamente nas proximidades do número 100, de modo a diminuir o intenso fluxo de veículos que trafegam em alta velocidade naquela localidade, minimizando assim os riscos de acidente e garantindo a segurança de pedestres e motoristas. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 14 de agosto de 2025. Vereador Jair Pacífico Júnior. Oficie-se nos termos indicados. Não havendo mais material para ser lido no expediente, eu suspendo a presente sessão por 10 minutos para o sorteio dos oradores inscritos para fazer uso da tribuna. A presente sessão está suspensa. Eu convido a vereadora Helena e o vereador Diego para que façam o sorteio.
Fechou. Reiniciando os trabalhos, eu peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental. Alderi Cláudio Vieira, presente. Diego Aparecido Marques das Flores. Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Jair Pacífico Júnior. José Vitor de Araújo Biagi. Lucas Aparecido Magalhães Leite. Maria Helena Briano. Rogério da Costa Melquíades. Thales Henrique Gabriel Pereira. Vanila Ali Fracasso. E Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores na casa. Oradores inscritos para o uso da palavra. Eu convido a vereadora Vanila Ali Fracasso. Boa noite, senhor presidente, junto à mesa. Boa noite, nobres colegas. Boa noite às pessoas que estão ouvindo da galeria, às pessoas que estão nos ouvindo das suas casas. Hoje o meu pronunciamento vai ser breve. Gostaria somente de elogiar aqui a secretária de Cultura e Turismo, a Carol, juntamente com a diretora, a Vivian, diretora de Cultura, está movimentando a nossa cidade, fomentando a parte cultural do nosso município, com vários eventos, Feira da Lua, stand-up, outros eventos aí, várias oficinas, tudo isso fruto da PNAB. Fruto do recurso da PNAB, que foi devidamente distribuído entre os artistas do nosso município. Coisas que não acontecia antes. Só uns 3 ficavam com um montante. Agora, todos estão distribuídos de forma adequada, então, todo mundo pode apresentar o seu lado artístico, apresentar o seu projeto, e quem ganha é o povo, quem ganha é a nossa cidade, com toda essa cultura, com todas essas coisas culturais do nosso município. Gostaria aqui também de agradecer o pessoal da pavimentação, na pessoa do Ângelo, que é o chefe da pavimentação, junto com os meninos, que, mais uma vez, estão medindo esforços para que possa levar a lama asfáltica para o nosso município. Por mais que algumas pessoas ainda, mesmo assim, critiquem, mas a lama asfáltica está salvando muitos buracos das ruas do nosso município. Principalmente a Coronel Galdino, com a Joaquim Pedro da Silva, Washington Luiz, uma rua movimentada, com muito tráfego, porque ali se fica o Fundo Social, o campo, o centro de saúde, então foi muito bom esse recap lá. Gostaria também de parabenizar na pessoa do diretor Aldeci, que é o diretor das estradas, que os nossos maquinários não param. As nossas estradas rurais estão aí tendo o devido cuidado e manutenção que merecem. A gente pode estar vendo aí em fotos, né, a estrada ali do Pesqueiro da Agrícola foi limpa, foi ampliada. Então, tudo isso é fruto de trabalho, fruto do maquinário que está chegando, lá no início do ano, em que nós todos aprovamos aquele empréstimo lá de 7 milhões. Tudo isso também cabe a nós, vereadores, com participação de nós todos. E gostaria de falar em relação aos medicamentos. Nós tivemos aqui a visita da secretária Valéria, ela nos garantiu que, dentro de 10 a 15 dias no máximo, as questões dos medicamentos aí vão estar sendo regularizados, principalmente os medicamentos não renames aí, que já estão sendo aderidos na ata. CIOP, CIVAP, deve estar para chegar aí dentro de 10 dias, com a graça de Deus, para o melhor do povo e da população. Isso era tudo. Que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe e me livre de todo mal. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Convido para que faça uso da palavra o excelentíssimo vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, boa noite, nobres vereadores. Boa noite, pessoal da galeria. E também uma boa noite, o pessoal que está nos ouvindo pela internet. O que eu gostaria de comentar aqui na minha oportunidade a respeito dessas bicicleta motorizada, né? Até comentei com algumas pessoas que estaria falando em tribuna. Nós temos visto hoje o crescimento muito grande a respeito dessas bicicletas aí motorizadas que têm feito muito barulho, tem trazido aí um desconforto, né, para as pessoas de idade, crianças recém-nascidas que têm até acordado de madrugada. Não sei se os nobres vereadores já receberam alguma reclamação sobre isso, mas eu tenho recebido bastante reclamação a respeito, né, dessas bicicletas. Isso aí nos traz também uma preocupação, até porque, observando, né, algumas pessoas têm adolescentes e, em alguns casos, parece que é até criança, né? Para mim, 11 anos, 12 anos, para mim é criança ainda. Andando com essas bicicletas, correndo, fazendo barulho, sem respeitar o trânsito, farol, faixa de pedestre, qualquer tipo de coisa. E o que me deixou assim mais preocupado foi que essa semana um munícipe falou para mim que ele iria fazer justiça com as próprias mãos, porque ele estava muito irritado, né? Então a gente acaba ficando preocupado com essas coisas, né? E não foi foi duas pessoas que acabaram falando sobre isso. E a gente, como vereador, às vezes tem que correr atrás, né, para tentar resolver alguns problemas que vão aparecendo. Eu estive conversando com o prefeito Homero e ele também se colocou à disposição para achar uma solução para esse problema, uma solução que possa estar ajudando os munícipes, né, aquelas pessoas que às vezes trabalham o dia inteiro, precisa levantar de madrugada e muitas das vezes aí é 2 horas da manhã, junta 3, 4, 5 dessas bicicletas fazendo barulho e as pessoas não estão conseguindo dormir. Então eu estou declarando, né, aqui nessa noite, o pessoal que está nos ouvindo pela internet, que tem questionado aí a respeito dessas bicicletas motorizadas, eu quero dizer que nós não estamos fechando os olhos, tá, para esse problema, mas é um problema que vai ser resolvido, mas precisamos de paciência, tá? Precisamos de paciência e um pouquinho de tempo para que a gente possa tratar essas coisas aí dentro da legalidade, dentro da lei, e que as coisas possam ser resolvidas. Então eu peço um pouquinho mais de paciência, mas em conjunto aí com o pessoal do departamento, com o prefeito, nós vamos conseguir resolver e melhorar essa situação que está acontecendo na nossa cidade, tá bom? Então era sobre isso que eu queria falar, e eu digo aí para os munícipes, pode contar comigo, aquilo que a gente puder estar apresentando, a gente estará apresentando sim, tá bom? Que Deus abençoe a todos, uma boa noite. Convido para que faça uso da palavra o vereador Thales Henrique Gabriel Pereira, dispensando a palavra. Eu peço ao vice-presidente Thales que ocupe o meu lugar para que eu faça uso da tribuna. Com a palavra, excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, José Vitor de Araújo. Excelentíssimo vice-presidente Thales, na pessoa de quem eu cumprimento os vereadores que compõem o nosso núcleo legislativo, aos nossos munícipes que nos acompanham aqui da nossa galeria e também das suas casas através das redes sociais. Agradeço aqui aos funcionários dessa casa, que de forma prestativa garantem a transmissão dessa sessão. Agradeço também, em nome de todos os servidores públicos, a guarnição municipal presente aqui na noite de hoje, garantindo a nossa segurança. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Na semana passada, na última terça-feira, junto da nobre colega Vanila, nós fizemos uma visita na Secretaria de Educação, fomos muito bem recebidos pela secretária Tânia e por toda a sua equipe. E ali nós fomos tirar algumas dúvidas e conhecer os projetos da secretaria para a rancharia.
menciono esse fato com o único objetivo de dar os parabéns por todo o trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Educação de Rancharia, pelo trabalho que está sendo desenvolvido pela secretária Tânia, por todos os seus diretores, por toda a equipe de trabalho. Quero mencionar também um fato que chegou ao meu conhecimento, não sabia disso, mas um fato muito interessante. A gestão passada, agora eu não me lembro o ano, não sei se 2023 ou 2024, peço perdão aí por essa falha na minha memória, mas em 2023 ou em 2024, a gestão passada, ela contratou um kit, que era uma bolsa de nylon, aquelas bolsas bem fininhas, de nylon, com 3 ou 4 livrinhos infantil, bem fininho, cada um com 5, 6 páginas, contando alguma historinha ali, no valor de R$400 cada kit desse. A despesa total para o município foi de R$700 mil nesse kit. Uma bolsinha de nylon com 3 ou 4 livrinhos dentro. Isso, essa história eu estou contando, não é para levantar defunto já enterrado não, tá? É só para que os nossos munícipes tenham conhecimento do tipo de dificuldade que a nossa gestão atual está enfrentando. É esse o tipo de dificuldade que a equipe do atual prefeito encontrou em cada setor. A gente vê um ou outro munícipe reclamando de pontos específicos, né, que a gente sabe que precisa melhorar, ninguém aqui está discordando disso. Mas esse é o tipo de dificuldade que a gente encontra. A corrupção ela estava instalada dentro do nosso município e a atual gestão está trabalhando para tirar essa péssima cultura que ficou dentro do poder público. E nós confiamos no trabalho que essa equipe está desenvolvendo. E para seguir essa linha de raciocínio, eu quero comentar um pouco a respeito da visita que nós tivemos um pouco mais cedo, junto com a secretária de Saúde, Valéria, coisa que nunca aconteceu na gestão passada. Posso me lembrar de uma ou duas vezes que talvez algum diretor veio aqui para prestar esclarecimento, mas confesso a vocês que não me lembro de um episódio em que um secretário tenha vindo aqui para explicar algo. Nessa gestão eu já perdi a conta de quantas vezes nós já tivemos secretários aqui para explicar algum projeto de lei e hoje foi a vez da secretária de Saúde, Valéria. Nos passou um pouco a respeito da atual situação da saúde municipal. E puxando o que eu disse a respeito da saúde, trazendo aqui para o conhecimento dos nossos munícipes, esse tema da corrupção que nós estávamos enfrentando na gestão passada, olha o jeito que estão as nossas estruturas. Os ESFs, todos, sem exceção, todos os ESFs estão com um problema no telhado, estão chovendo dentro, e não é pouco não. Chove muito, quando chove, alaga os ESFs. Nós tínhamos um contrato com uma prestadora de serviço, com uma empresa, né, prestadora de serviço terceirizado, que dava o descarte do lixo contaminado de toda a rede pública. Só nesses 6 meses já conseguiu, a atual secretária de saúde, junto com a sua equipe, conseguiu economizar mais de R$1 milhão. Detalhe, é a mesma empresa prestando o mesmo serviço. Onde será que ia esse 1 milhão perdido que foi economizado? Munícipe, esse é o tipo de problema que a atual gestão está tendo que lidar. Não está fácil pôr a casa em ordem, e a gente precisa mencionar isso. Isso precisa chegar ao conhecimento dos munícipes, porque às vezes chega uma reclamação tão pequena, não que ela não tenha validade, claro que tem. Tudo tem que ser melhorado, muitas coisas têm que ser melhoradas, mas algumas são prioridades. 3 milhões de reais em emendas impositivas vindas de deputados federais, de deputados estaduais, paradas, sem utilização. Nós recebemos dinheiro do governo do estado, nós recebemos dinheiro da União e nós não utilizamos. 2021, 22, 23 e 24, todos os anos tiveram emendas represadas. E não é 10% do valor recebido, não, que seria normal, não são as últimas emendas recebidas que ficou para o próximo
para o próximo trimestre do próximo ano. Não é disso que nós estamos falando. Em 2021 foram mais de R$300 mil de emendas represadas. 2024, nós tivemos mais de R$1 milhão de emendas impositivas que nós recebemos e não usamos. Então, munícipe ranchariense, eu peço mais uma vez um pouco de paciência. A gestão municipal está mostrando muito resultado, mas a situação que o nosso município foi encontrado foi catastrófica. Foi realmente vergonhoso. E a gestão atual está trabalhando para colocar a casa em ordem. E uma notícia boa para o nosso munícipe, mais uma notícia fruto de muito trabalho da atual gestão. Rancharia, se Deus quiser, está muito próxima de ser contemplada com um centro de especialidades. O centro de especialidades vai ficar localizado ali no campo da Buraqueira, né, antiga Buraqueira, ali próximo do Poço do Bilola. Vai ser um prédio que vai atender aproximadamente 100 mil habitantes, né, que são os habitantes aqui do município de Rancharia, dos 5 municípios do Alto Capivari, que seriam Nantes, Iepê, Nantes, Iepê, refresquem a minha memória aí, amigos. Quatá e João Ramalho, né? Quatá e João Ramalho. E daí nós vamos atender ainda Martinópolis, Caiabu e Indiana. 100 mil habitantes passando aqui por Rancharia dentro de um centro de especialidades que vai disponibilizar aí para a nossa população e para a população do Alto Capivari e dos municípios próximos 14 especialidades. Isso é resultado de trabalho. Isso nós estamos falando de 6 meses de trabalho. É por isso que eu digo, que quem ama faz. É fácil quando nós nos unimos, quando nós buscamos para a população ranchariense aquilo que é bom para ela, quando a gente tira de lado a politicagem. Essa Casa de Leis tem trabalhado de forma unida, de forma próxima ao Poder Executivo. E os resultados estão vindo. Isso é fruto do trabalho do prefeito Homero, do vice-prefeito Miguel, de toda a sua equipe e fruto do trabalho desses vereadores que estão buscando recursos junto com os seus deputados, que não estão amarrando projeto de lei de benefício da população, estão dando segmento e agilidade, celeridade no processo legislativo. E é isso que acontece quando nós temos união dentro do nosso município. Essas eram as informações que eu gostaria de trazer para os nossos munícipes. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Retorna à mesa o excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, José Vitor